Olá, bom dia. Bom dia, turma 231. Estamos iniciando mais um dia de aula, hoje na manhã de quinta-feira, dia 18 de junho, o último dia de aula antes do nosso recesso, da aula de história, pelo menos, né? A última aula que a gente vai ter de história antes do recesso. E hoje é um dia quente, um dia típico, né? Vai chover daqui a pouquinho. Estamos aí com 24 graus, tá bom? Então tenham todos um excelente dia também, né? Porque pelas notícias que nós temos, até que enfim foi preso Queiroz, né? Bandido solto, bandido preso. Que Então viagem, hein, Sônia? vamos lá, né? Fazer o quê? A vida segue, né? Menos um vagabundo na rua, que nem eles dizem, né? Hoje, então, a gente vai ver Só o seguinte, não dá para ficar no colo. A gente vai ver, então, hoje o término dos nossos assuntos em relação à Segunda Guerra Mundial, né? Vamos ver os efeitos que a Segunda Guerra Mundial ela trouxe para a humanidade, quais foram as características desse final de guerra e o que aconteceu, qual a configuração geopolítica, né, desse período aí do final da Segunda Guerra Mundial, na metade do século XX e dali para diante, né, o que vai acontecer na humanidade. Tá? Então, também quero falar para vocês sobre uma atividade que eu trouxe, né, que eu deixei para vocês na Iônica, onde vocês vão poder avaliar até onde anda a compreensão sobre as atividades, né, sobre os assuntos que nós lemos durante o nosso semestre, né, que foi um semestre atípico, o semestre de vocês sendo feito virtualmente, né? Estamos todos nós, acredito que, carentes de abraços, beijos e petelecos na orelha, né? Qualquer coisa que tenha contato, né? A gente está num momento assim muito ruim, né? De estar em casa, mas a gente tem que compreender que isso é para um bem maior, né? Daqui a pouco mais a gente está de volta. Então, antes desse recesso, que é um descanso, eu queria falar sobre essas atividades que eu acho que são plenamente tranquilas, vocês vão fazer de maneira bem tranquila e vai ser no finalzinho da aula. Tá? Então, vamos lá. Sobre os nossos assuntos, né, o final da Segunda Guerra Mundial, eu vou abrir aqui, me permitam, por favor, senão não vai dar tempo. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente observar aqui, então, o slide final aqui dessa atividade. Né? Vamos lá. Então, a gente viu na aula passada que duas frentes bem importantes da guerra vão acabar, três frentes, na verdade, né? Vão acabar com o nazismo e o fascismo enquanto política de expansão, né? Enquanto política concreta, né? Orgânica, existente na humanidade. Porém, não levem isso para casa, né, dizendo que acabou o nazismo, acabou o fascismo com o final da Segunda Guerra Mundial. Não guardem essa informação como verdadeira, porque não acabou. A gente sabe muito bem que não acabou, que existem forças atuais, né, ideias, grupos, né, que são grupos nazi-fascistas, ou ainda neonazistas, né, neofascistas, neonazistas, que no meio da gente, né? No nosso tempo, né? Na nossa sociedade, inclusive em Porto Alegre, né? Temos movimentos dessa natureza, o que é um crime, né? O que é um crime está previsto na nossa Constituição Federal, certo? Então a gente vai ver em 1943, né? Ali a vitória dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França e União Soviética, a Batalha de Stalingrado, que foi uma batalha sem dúvida alguma, né, que ocorre entre 42 e 43, entre União Soviética e Alemanha, que vai varrer os alemães, vai fazer com que os alemães voltem para o território europeu, alemão, né, com o rabinho no meio das pernas, né, me perdoem o termo, por quê? Justamente porque os russos vão usar uma tática que já havia sido usada lá na Guerra Napoleônica, né, de terra arrasada. E aí, então, a partir daí, vão começar a acabar
com a frente oriental, né, do senhor chamado Adolf Hitler, o Führer. E isso vai levar a, inclusive, o suicídio, né, de Hitler em 45. Nós vamos ver também aqui o ataque japonês em Pearl Harbor em 41, mas, de fato, os Estados Unidos vão atacar, né, a expansão máxima do Japão vai ser essa, né? O Japão vai ocupar essa área da Manchúria, onde é a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, o nordeste da China, aqui, ó, que é uma região também muito importante, porque é uma região de influência, né? Veja que é uma de influência do Japão. Esse canal aqui, esse golfo aqui é bem importante. E aqui a parte onde vai ter o Vietnã, né? Aquela região, a região do Cial, aqui com várias ilhas desse arquipélago que compõe a Oceania. Bom, o que nós temos aí de concreto nessa história toda? O Japão vai usar, e aí tem a gente fala sobre um termo que é muito usado hoje, né, que é chamada fake news, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso, né? Porque como nós vimos na aula passada, né, a imprensa nazi-fascista usava de informações, né, fazia a fake news e era feito pelo Estado. Então é o Estado que usava o aparelho ideológico, que é sem dúvida alguma a imprensa. Então, usava esse aparelho ideológico para produzir fake news, né? Ideias falsas, notícias falsas, para que a população, então, absorvesse essas notícias como verdade. Então, isso foi muito usado, mas era usado pelo Estado, né? Era usado pelo aparelho estatal. Isso não quer dizer que, ao longo da história, isso foi usado durante a Segunda Guerra Mundial, foi usado na Primeira, foi usado sempre que houve Estado, gente. Então, fake news sempre ocorreu, certo? O que nós estamos vendo hoje é um termo que ficou super popularizado. Aliás, a informação se tornou algo muito democratizado. Então, as pessoas têm acesso à informação a todo instante. Essa informação, ela forma compreensões de mundo, ela forma ideias, né? Ela é formadora, de certa maneira, é formadora, essa informação, formadora de opinião, né? Mas ela forma opinião. Ela não constitui um saber, né? Ela constitui aquele saber que é superficial, né? Aquela coisa que é rala. E isso é um perigo, porque dependendo do veículo, dependendo aliás, todos os veículos vão ter os seus vícios de informação, né? Não existe isenção em nada. Não existe isenção em nada. Todos os veículos de comunicação, eles têm uma parcela, né, obviamente, ideológica, defendem algum interesse. Isso tem que ficar bem claro. O que cabe a nós, espectadores, e aí é um desafio que eu lanço a vocês, é que nós, observadores, né, nós que somos... que estamos sendo bombardeados por essas informações, temos que fazer o quê? Temos que fazer uma peneira, né? E, de certa maneira, aí, observar vários veículos de comunicação para termos uma ideia, constituirmos uma ideologia, como pensar, certo? Então, se vocês estão acostumados a apenas escutar um veículo de comunicação, vocês estão, obviamente, tendo aí um vício de informações e podem até estar sofrendo fake news. Mas, sem dúvida alguma, o advento do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do passarinho, do Twitter, tá? Isso é um fenômeno, porque isso aí acaba com ideias científicas, né? A pessoa, de tanto receber que a Terra é plana, 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 ela acredita que a Terra é plana. De tanto ela receber que Jesus salva, que a gripe do Covid-19 não existe, que isso aí é só ter fé em Deus. Ela acredita que só tendo fé em Deus ela não vai pegar, ela vai sair sem máscara, vai... Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque essas informações, as fake news, são importantes. Por que eu estou falando nisso? Porque o Japão vai usar uma fake news, vai dizer que foi atacado, seu território teria sido atacado pela China, o que vai fazer com que a população japonesa fique
com muito ódio dos chineses e apoiem, sem dúvida nenhuma, as ações japonesas na península da Manchúria e também aqui no arquipélago da Oceania. Batalha de Midway, que é uma famosa batalha. Vou até mostrar a imagem aqui. Desta imagem, ó, gente. Essa aqui, opa, vou voltar aqui. Essa imagem aqui, ó, onde está meu cursor, que os soldados americanos, então, consideram o Extremo Oriente pertencentes a eles. Eles vencem a guerra no Extremo Oriente com a Batalha de Midway, né? E a Batalha de El Alamein, no Egito, que vai detonar com os italianos, né? E a Itália, então, vai ser derrotada pelos aliados que são, então, todos os países aí que envolvem Estados Unidos, né? A França e a União Soviética. E a famosa Batalha do dia D, o desembarque na Normandia, que seria aqui, ó, o noroeste, perdão, da França, e a França que vai ser, então, de novo aí dos franceses, porque a França estava pertencendo aos nazistas desde muito tempo, né? Os nazistas já haviam invadido, criado um estado chamado Estado de Vicky, e a França vai ser libertada em 1944 com o desembarque na Normandia. Dica de filme, O Resgate do Soldado Ryan. Vejam, vale a pena. Invasão da Alemanha, então, em maio de 45, quem é que invade a Alemanha? Os russos. A União Soviética invade, varre os russos, devolve os russos para a Alemanha, ocupa a Alemanha, né? E está aqui uma cena emblemática, né, do exército russo colocando a sua bandeira ali no Congresso alemão, mostrando então a conquista, né, da frente oriental da Europa Oriental. Então nós temos aí derrota em todas as frentes do eixo do mal, né, que é composto pelo Japão, Itália e Alemanha, e os países que ganharam a guerra, então, agora vão organizar a casa. Acabou a guerra. Não tem mais conflito. No entanto, gurizada, o que acontece? Acontece as duas bombas atômicas, o avião B-52, o B-52, né, joga uma bomba em Hiroshima e no dia seguinte em Nagasaki. E isso causando a morte de centenas de milhares de pessoas ali naquele território japonês, né? Uma bomba devastadora, uma bomba extremamente nociva à saúde e à radiação, porque depois da bomba ser lançada, obviamente, aquele território vai sofrer uma influência muito grande da radiação por ela, né, deixada a partir da sua explosão. Por que os Estados Unidos largaram duas bombas atômicas em 1945 no Japão? Alguns historiadores vão dizer que isso ocorreu por conta do ataque às bases americanas em Pearl Harbor, né? Pearl Harbor, que foi atacado em 1941, tá aqui, ó. Aqui, em 1941. Então, me explica aí por que tem 4 anos de diferença para o ataque dos americanos ao Japão. Por que os americanos esperaram tanto? E existe uma outra linha de historiadores. Tá todo mundo aí? Estão me escutando, pessoal? Sim, senhor. Beleza. Existe uma outra linha de historiadores que diz o seguinte: o ataque a Hiroshima e Nagasaki, ele tem um propósito. O propósito de como acabou, né, a ameaça nazista. Ela foi derrotada, né? Aí o mundo estaria, então, prestes a ser dividido entre um polo, que era chamado de capitalista, e ele é capitaneado, né? O seu líder maior, o país mais importante, é os Estados Unidos, e o outro polo, que é capitaneado pela União Soviética, né? Que é a união de várias repúblicas, capitaneando o comunismo. Então, nós temos um mundo que é bipolarizado. Desculpa. Isso se chama Guerra Fria. Então, vejam bem. A bomba atômica,
As duas bombas atômicas servem para o seguinte: os Estados Unidos estaria dizendo assim, ó, fiquem aí onde estão para os comunistas. Saibam com quem vocês estão se metendo. Não deem uma de João sem braço, né, que é uma expressão que se usa lá no interior. Não venham aqui dar uma de maluco para tentar pegar os nossos territórios, ocupar com o socialismo de vocês, porque aqui quem manda somos nós. Quem manda é o capitalismo e eu sou os Estados Unidos. Tudo bem? Obrigado. Meu nome é Tio Sam. Está aqui a imagem do Tio Sam, né? E os Estados Unidos, então, com essas duas bombas atômicas, tenta fazer o quê? Tenta colocar, né, senta lá Cláudia, como diria a Xuxa Meneghel, para aquela criança, né, que queria participar do show da Xuxa e não pôde. Então, ele senta lá, comunismo, fica ali no teu cantinho, não te intromete aqui, que aqui quem manda sou eu. Bom, isso então vai gerar várias consequências, né? Por quê? A Guerra Fria vai ser uma guerra que vai se estender por longa data, desde 1945, então, até 1985, no mínimo aí, no metade da década de 80, e algumas pessoas, e aí acaba, né, velho? Não tem mais o socialismo, né? Não tem mais essa ideia. Aí as pessoas hoje, né, quando dizem assim, nossa, mas tem que ter o auxílio moradia para as pessoas, né? O auxílio benefício para as pessoas que não receberam ainda, R$ 600 para as pessoas sobreviverem, comer alguma coisa, né? Para que as pessoas possam ter dignidade no Brasil hoje, né? Por conta da pandemia. Nossa, os empresários, microempresários, né, precisam de uma linha de crédito e tal. Aí as pessoas olham para ti e dizem que tu é o quê? Tu é comunista. Né? Então, quer dizer, ideias humanas é sinônimo de comunismo. Isso é ignorância, né, gente? O humano é humano. O cara quer o bem, né, comum, né, para todos. Tem nada a ver com o comunismo. O comunismo, então, a gente vai ver, foi uma política que coexistiu com o capitalismo durante esse período inteiro aí, que a gente vai chamar de Guerra Fria. E vejam, eles vão ser, o comunismo e o capitalismo vão dividir territórios que até hoje são marcados por isso. Então, quais territórios serão divididos? Por exemplo, as Coreias, né? A Coreia do Norte, né? Que é a Coreia que é governada por aquele coreano maluco lá, o gordinho lá, o Xi Jinping, e a Coreia do Sul, que é extremamente capitalista, né? Extremamente desenvolvida, com o capitalismo avançado, né? Extremamente poderosa na região. Inclusive os celulares Samsung, né? E várias outras marcas são, né, usados, nós usamos essas tecnologias, né? E o Vietnã, nós temos a péssima experiência de guerra no Vietnã, que vai durar longa data, na década de 70, vai arrasar com aquele território, e até hoje existem marcas ali no Vietnã, entre o Vietnã do Norte, que era comunista, e o Vietnã do Sul, que era capitalista. E também temos todas as descolonizações africanas, então vários países africanos vão levar nome comunista, vão ser revoluções comunistas ocorridas naquele continente, né? Continente africano. Certo? Então, sobre o comunismo e sobre o capitalismo, Guerra Fria, nós vamos ver no nosso próximo semestre. Hoje, então, vamos ver as consequências, né, dessa guerra. Porque a guerra trouxe consequências terríveis, humanas, né, mas olhem a contradição. Trouxe importantes avanços tecnológicos. Então, uma guerra, ela tem essa característica, né, de ter avanços em tecnologia, avanços na medicina, avanços na informação, porém, ela causa sequelas que são feridas, né, que são abertas, estão abertas até hoje, né? É o caso, por exemplo, da perseguição aos judeus, né? Então, nós temos até hoje pessoas que perseguem judeus. A gente teve aqui o julgamento de dois abobados aí do movimento neonazista que mataram um menino que era do Bonfim, né? Que era judeu. Né? Deram uma estocada de faca, encheram o guri de chute, o guri morreu. Foi julgado aqui em Porto Alegre, agora, há pouco tempo. Foi esse ano, inclusive, o julgamento desse grupo nazi-fascista aqui de Porto Alegre. Né? E a gente sabe que existem vários movimentos assim, a gente está vendo aí a prisão de algumas pessoas que incitam a violência de raça, de gênero, né? Enfim. Bom,
Tem mais gente chegando aqui na aula. Deixa eu apagar aqui. Então, 50 milhões de mortos. Gente, isso aí não é 50 pessoas, né? Isso não é 47 mil pessoas que já morreram no Brasil de Covid-19. Isso são 50 milhões de pessoas que morreram. A guerra foi devastadora. Além de destruir os territórios europeus, né? O território do Oriente, ali, a União Soviética, o Japão, enfim. 20 milhões de russos morreram. É gente pra caramba, velho. 20 milhões, 6 milhões de poloneses, 5 milhões de alemães, 1,5 milhões de japoneses, além de brasileiros que foram à guerra e morreram, além de americanos que morreram, e sem contar, gente, os 6 milhões de pessoas judias. Aliás, os judeus, os que não morreram em campos de concentração e mortos depois em estufas lá de gás e coisa, esses caras fugiram. Houve a maior diáspora. O que é diáspora? É quando os caras fogem, eles saem do território, né, e vão buscar asilo em outro lugar. Então a gente vai ter um monte de judeus chegando no Brasil, chegando na América Latina, né, chegando na Argentina, fugindo desse momento, né, como loucos, né, porque eles são perseguidos, indo para os Estados Unidos, para o Canadá, enfim, para o México. Essas pessoas vão fugir do antigo continente, né, do continente europeu. Isso é fato, certo? Detalhe, os alemães nazistas, que eram cientistas, né, que eram, de repente, assim, os caras mais inteligentes, que usavam a sua inteligência, obviamente, para construir armas, para matar os aliados, para construir, enfim, bombas, né, na medicina, na ciência, porque houve guerra química, né, cara? Houve guerra química na Segunda Guerra Mundial. Então, esses caras, eles foram ou levados para os Estados Unidos ou levados para a União Soviética. Por quê? Porque esses dois polos aí estavam já na Guerra Fria. Então, esses cientistas, eles foram, entre aspas, levados para salvos, né? Mas levados enquanto na condição quase que de escravo. Olha, cara, vocês vão ter que produzir coisa aqui pra gente. Vocês vão ter que produzir tecnologia aqui pra gente. Então, nem todo mundo que lutou na guerra, né, do lado nazista, foi julgado ou foi condenado. Essas pessoas, alguns grandes cientistas nazistas foram absorvidos por essas inteligências, né, desses países aí, Estados Unidos e União Soviética. Então ali a gente vê campos de concentração, né, aqui como eram acondicionadas as pessoas, né, quer dizer, quartos extremamente, camas estreitas, assim, ó. Aqui tem uma cena que nos remete a um filme bem famoso, até, que é A Criança do Pijama Listrado. Vejam, vale a pena esse filme, né? Vocês veem o filme. Então, era um uniforme que se usava no campo de concentração. Tem um outro filme que ganhou, inclusive, o festival, o Oscar, né? O melhor filme estrangeiro. Na época, o Brasil tinha um filme que chamava Central do Brasil concorrendo, e ele ganhou a Bela Vida, né? Acho que é Bela Vita, né? Que é a história de um pai, né, que fica contando, né, uma história fantasiosa no campo de concentração para sua filha, né? Recentemente a gente teve uma história assim na Síria. A Síria, que é um país que sofre um monte, tá com uma guerra tremenda, né? Uma guerra ali contra Estado Islâmico, eremitas, né? Contra uma série desculpa, de problemas políticos e religiosos até hoje, né? Agora, nesse instante, a Síria está com esse problema. O Bashar al-Assad é o presidente. E nós tivemos a história de um pai, né, que viralizou na internet, que explodiam as bombas e ele estava com a câmera ligada contando uma historinha para a filha e a filha ria, né? Achava aquilo muito engraçado, né? Tentando minimizar o terror que é viver, né, no território em guerra, né? Eles estão exilados agora na Alemanha, se eu não me engano, essa família aí. Muito bem, então aqui, ó, massacre de judeus. A gente tem aqui, ó, centenas de milhares de judeus vão ser enterrados assim, gente, que nem lixo, né? Uma cena horrível, né? Carroções de corpos são jogados
nessas valas comuns, as pessoas são enforcadas, mortas, queimadas ou ainda afogadas em gás. Aqui as várias experiências, né? Aqui uma quantidade incrível de óculos, né, de judeus, aqui sapatos, dentes de ouro, pertences de ouro, como relógio. Então, hoje, alguns museus a céu aberto, que são os campos de concentração, como, por exemplo, o mais famoso dele, na Polônia, o campo de concentração de Auschwitz. Esses campos eles são abertos à visitação, né, para as pessoas observarem o horror que foi a guerra, né, o horror que foi a perseguição aos judeus. Não há como negar isso. Aliás, negar o Holocausto é crime. Não só no Brasil, em vários países do mundo, negar o Holocausto é crime. Quem nega que aconteceu isso é crime. Né? Então, a gente tem que olhar para isso e ter vergonha disso. Né? E durante muitos anos, o povo alemão, né, sublimou isso. Tipo, se hoje tem uma pesquisa que foi feita o ano passado sobre isso, né? Uma pesquisa que foi feita assim, na conversa que tu tiveres com de 10 adolescentes alemães, 4 vão saber te responder o que foi o Holocausto. 4 alemães. Isso prova que a educação na Alemanha, ela meio que sublima, né? Ela deixa meio nebuloso esse assunto, que é um assunto que envergonha, obviamente envergonha os alemães. Envergonha demais, né, os alemães. Né? A Alemanha, que é um país extremamente importante hoje no cenário econômico, social, é um país que tem uma dívida muito grande com a humanidade e por isso, então, ajuda também. A Alemanha que ajuda a manter a Amazônia e outros vários programas, né, sociais no mundo. E por que isso? Por que a gente está falando nisso? Ora, porque nós tivemos, no mínimo, aí tem uma Guerra Fria, que a gente já falou, no mínimo a gente teve 3 grandes episódios, 3 grandes acordos, e a gente vai falar sobre esses acordos agora, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. O primeiro acordo foi o acordo, uma conferência que foi lá no Irã, Conferência de Teherã, que ela vai definir o seguinte: a libertação da França por parte dos aliados, né? A França vai voltar a ser do francês novamente, o território, então, volta a ser francês, a Alemanha perde o território que incorporou, a Letônia e Estônia e o leste europeu são incorporados por aquele Estado chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pelos soviéticos. Então, todo o leste europeu é incorporado pelos soviéticos. A divisão da Alemanha entre a Alemanha Oriental, ou seja, o lado oriental da Alemanha vai pertencer à União Soviética e o lado ocidental vai pertencer os aliados, né? Vai ser dividido ali entre Inglaterra, França e Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos. Tá? A Alemanha, então, é dividida. E aí vem uma pergunta, né? Talvez vocês não tenha surgido ainda, vou fazer surgir em vocês uma dúvida. Velho, a Alemanha perdeu 2 guerras mundiais. Na segunda, ela foi dividida ao meio, velho. Como é que a Alemanha hoje, como é que o professor Jairo hoje falou a Alemanha nos países mais importantes economicamente, culturalmente? A gente lê vários grandes filósofos, cientistas sociais, humanos, economistas alemães. Né? A Alemanha tem uma economia extremamente pujante, importante. Como isso é possível? Então a gente vai ver tudo isso agora no decorrer dos nossos estudos. A conferência de Ialta, que vai ocorrer na cidade de Ialta, na União Soviética, em 1945, vai criar a ONU. E é sobre a ONU que eu quero mostrar um videozinho para vocês agora, importantíssimo, porque o Brasil vai ter destaque neste primeiro congresso da ONU. Aliás, o Brasil que vai fazer o discurso do primeiro congresso da ONU. Aliás, o Brasil faz sempre o discurso inicial. E todos os anos é o Brasil quem faz o discurso primeiro, é o primeiro país a discursar no Congresso da ONU. Mas nós temos a participação feminina no Congresso da ONU. Isso mesmo. Olha que interessante. Vou colocar aqui para vocês esse videozinho. Assistam, por favor. Ele é bem rapidinho, está terminando nossa aula. Então, Berta Lutz é uma brasileira cientista, tá? Ela vai com uma comissão de mulheres para a ONU, ela participou, a Lutz, dessa conferência em 1945, e essas pesquisadoras aí, em Londres, essas meninas descobriram isso e ressaltam isso como importante participação
da Lutz, né, no Congresso da ONU, sendo que pouquíssimas mulheres participavam do Congresso da ONU e participam ainda hoje da vida pública, não só do Brasil, mas do mundo. Ela nasceu em 1894, né? E ela viveu até 1976. Gente, a atuação dela na conferência foi extremamente importante. Ela defendeu progressistamente, ou seja, ela defendeu o feminismo, ela representa o feminismo, né? A ideia da mulher fazer parte da vida pública, política, tanto latino-americana quanto mundial. É um congresso que era composto basicamente 97% por homens, 3% apenas de mulheres presentes, e estava lá uma brasileira, né, importante nesse processo aí, inclusive da autoafirmação da mulher, não só na vida da pública, mas em todas as vidas das esferas particulares, né, tanto do lar quanto dos empregos, das empresas, né? Temos que ressaltar isso, e eu achei interessante trazer isso para vocês. Isso aqui, esse vídeo eu trago da página da ONU, né? Então tá lá na página da ONU, quem tiver interesse vai atrás, vale a pena. Isso está gravado, vai ficar gravado aqui no nosso canal. Então, para terminar aqui, nós vamos falar sobre a conferência que cria a ONU. Vocês vão ter que estudar, ver o que é a ONU, quais são os braços existentes da ONU. Então, nós temos a ONU, a parte econômica, a Unicef, por exemplo, que cuida do desenvolvimento educacional das crianças. Nós temos o braço social, nós temos, enfim, hoje, né, a Organização Mundial da Saúde, com a importante participação no mundo para tentar evitar essa pandemia. Então, leiam sobre a ONU, qual a sua importância no mundo. O leste europeu vai ser influenciado pela União Soviética, o Oriente, e o Ocidente vai ser influenciado pela Europa americana, né? Ou melhor dizendo, liberal, capitalista. E a última conferência, a conferência de Potsdam, que ocorre na Alemanha, onde o Tribunal de Nuremberg vai julgar os nazistas que foram presos. Lembrando que aqueles que interessavam tanto a um lado ou outro vão ser roubados. Divisão da Alemanha em 4 zonas. Berlim também será dividida e vão ter 2 Alemanhas, então. A República Federal Alemã, que é ocidental e capitalista, e a República Democrática Alemã, que é comunista e oriental. Pessoas queridas, além disso, faltando agora menos de 4 minutos para nós terminarmos a nossa aula, eu vou falar sobre o nosso trabalho, rapidamente aqui, né? Que é o trabalho? Na verdade, isso aqui é uma atividade que vocês vão responder e vão entregar no dia 29 de junho. No dia 29 de junho, que vai ser uma terça-feira, né? Vocês vão poder devolver lá na Iônica. E tem aqui algumas questões importantes, né? A questão do capítulo 22 falando sobre, né, o imperialismo, questões do capítulo 23 falando sobre, né, sobre as Américas no século XIX, né, a expansão americana, o Novo México, questão sobre o Brasil, República da Espada, Brasil, República Velha, né, Brasil, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, enfim, tudo aquilo que a gente já viu. Onde vocês vão procurar essas informações? Gente, vão procurar essas informações ou no livro de vocês, ou nos slides que eu já passei lá na Iônica, ou ainda no canal do Prof. Jairo Brum. Isso mesmo, canal do Prof. Jairo. Está lá no canal. Todas as dúvidas vocês podem buscar lá. Se querem rever alguma aula que não entenderam, podem buscar lá. Né? Se querem aprofundar alguma coisa, vão lá no canal, busquem os livros. Né? Enfim, vocês estão, eu acho que, bem organizados, né, para sair aí no recesso de vocês. Fora isso, eu desejo a vocês, obviamente, um ótimo descanso, né, que vocês possam ler coisas que não estão lendo, porque só estão estudando, que vocês possam ver filmes, possam dormir até tarde, enfim. E quando saírem de casa, queridos, por favor, saiam com máscara, saiam com cuidado, lavem as mãos no retorno, cuidem aonde se vão coçar olho, né? Enfim. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso capítulo? Enfim, sobre
os nossos estudos. Estou aqui esperando. Tudo tranquilo, senhor. Beleza. Olha só, dica de leitura, então, para ti. Esse livro aqui, ó, é da Jamila Ribeiro. Ela é uma filósofa negra. Tá? Ela é uma filósofa negra, ela escreve um disco. Ela escreve esse livro aqui, que é muito importante nos nossos dias, né? É o Pequeno Manual Antirracista. É um livro, é um pocket, é bem pequenininho, mas é excelente. Então, dica de leitura para vocês agora, no seu recesso. Façam bom grado de todo esse descanso, né? E qualquer coisa a gente se fala no nosso retorno. Só lembrando, quem quiser ainda já adiantar, a gente vai começar com o capítulo 28, que é a Era Vargas. Tá bom? Um grande beijo para todos e para todas. Se cuidem. Bom recesso para vocês. Tchau, galera. Tchau, senhor. Tchau. Bom recesso. Igualmente.